Quero saudar os irmãos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos a estudar o livro de Filipenses nesta sequência. Estamos no capítulo 3 e vamos ler hoje de 1 a 11. O tema que tenho aqui para usar é cuidado com os maus obreiros. Cuidado com os maus obreiros. Número 3, versículo 1 diz: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa e é segurança para vós. 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuidado pode confiar na carne. Eu vou repetir o 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensíveis. Nesse caso, segundo a justiça da lei. 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. 11. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém. Eu li aqui Filipenses capítulo 3, versículo 1 até 11. Paulo aqui fala de cuidado a ter com maus obreiros, e designa aqui, até usou algumas expressões muito mais pesadas aqui no capítulo 3, diz porque, aliás no capítulo 2, guardai-vos dos cães, não é? Realmente estava tão irritado Paulo que até considerou aqueles falsos servos como cães, neste caso. Nós queremos, talvez as qualificações desses homens fossem mesmo semelhantes à dos cães. Os maus obreiros não atuam, talvez, nesse sentido. Mas o que nós queremos aqui é... Paulo, quando começa no versículo 1 aqui do 3, ele exorta aos filipenses para que regozijassem no Senhor. E depois repete que deviam se regozijar, não se cansa de repetir isso. Ele diz que não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa e em segurança e é segurança para vocês. A mesma coisa, essa é a exortação ao regozijo, à alegria. Número 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Estes grupos,
de mestres, falsos mestres, aqui distribuídos por Paulo, até existiam no tempo de Paulo, como existe nos nossos dias. Como guardar-se desses agentes do mal. Algumas pessoas têm uma unção especial para mentir e convidar as pessoas. Eu costumo dizer que tem uma unção do próprio Lucifer para, em seus lábios, enquanto estiverem a organizar a mentira para falar, seduzir homens e mulheres, portanto, que ainda não têm o conhecimento profundo de Deus, para seguir as suas fileiras. Estas pessoas exibem grandes conhecimentos das doutrinas de Cristo, grandes conhecimentos das doutrinas da Igreja, grandes conhecimentos das doutrinas de Deus Pai, grandes conhecimentos das doutrinas de Deus Espírito Santo. Então, Paulo chama de maus obreiros, e depois uma parte também era relacionada com os judeus, chamava de circuncisão, guardar a circuncisão. No tempo em que o ministério de Paulo estava a começar a desenvolver, lá havia o judaizante, em que o próprio Paulo fez parte desse grupo. Lá havia também fariseus e saduceus, em que fez parte Paulo de um desses grupos. Então, realmente, aqui já está ele a exortar que os discípulos da nova aliança, deste movimento apostólico, estava a dizer movimento apostólico de fundamento, os filhos dos apóstolos, da continuidade apostólica desses filhos dos apóstolos, tivessem que se guardar desse. Uma das tarefas de um dispenseiro cristão, de um pastor, de um ministro, é advertir os seus alunos a se apartar de falsos mestres. É impossível ministrar a palavra de Deus sem mencionar os falsos. Tanto os profetas no antigo sistema, tanto a lei, eles sempre expuseram, colocaram em exposição aos falsos mestres, aos falsos doutores, aos falsos ensinadores. Então, é muito difícil. Qualquer bom mestre, qualquer bom líder, ele sempre vai mencionar que, olha, tenham cuidado disto e daquilo. Realmente não é só ensinar a palavra só positivamente, Deus é bom, Deus é isto, mas é preciso, quem ensina a verdade, precisa demonstrar a mentira também. Precisa de clarificar para os seus alunos que, olha, isto é verdade, mas isto não é verdade, e ser muito claro neste esclarecimento. Porque agora diz Paulo aqui, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Neste caso, naquele tempo de crescimento da igreja, dentre os gentios, né? Este caso dos apóstolos dentre os gentios, havia ainda este problema. A igreja primitiva teve esse problema que nós não temos tanto agora, tanto com os judaizantes, com os judeus da circuncisão, então, que tinham a letra da lei como o seu encosto, como a sua segurança. Então, tinha isto, e obviamente Paulo está certo quando diz que, olha, portanto, porque quando fala aqui no versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, eles continuavam a ministrar que a salvação só em Cristo pode ser efetivada se os irmãos circuncidar. Se alguém não aceita a circuncisão, mesmo que vá a Cristo, não será salvo. Continuava este ensinamento no meio dos apóstolos, no meio daquele novo movimento da igreja dentre os gentios, continuava esse movimento. Então sempre havia alguns mestres, alguns rabinos que levavam a cabo esta publicidade, continuavam a difundir este tipo de ensino. Afinal, Paulo diz em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei
cerimonial, o fim da lei de mandamentos é Cristo. Então realmente, mas havia eles, mesmo dados como convertidos, continuavam a ensinar isso. Então Paulo diz para aquele grupo de discípulos dele guardar-se dos cães. Cães eram um tipo também de obreiros falsos. Dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Portanto, estas três sequências que Paulo colocou, há cães, não é? Há maus obreiros, depois há os da circuncisão. Desses guardai-vos. Existem alguns grupos religiosos que aparentemente, eu disse aparentemente, aqui não quero mencionar os nomes, que aparentemente estão a falar coisa boa, mas esta doutrina na íntegra, quando for investigado à luz das escrituras, do ensinamento cristão, chumba. Então é preciso as pessoas que averiguam com profundidade essas doutrinas. Paulo era um dos mestres que se ocupava tanto em estudar essas doutrinas e expor também para os seus discípulos de uma forma clara, e de uma forma em que estes discípulos podiam saber rejeitar ou não se contaminar com essas falsas doutrinas que os falsos mestres aqui iam ensinando. Então, esta era chamada a atenção de Paulo para ter cuidado aos maus obreiros. Então, explica aqui sobre o último grupo, o número 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aquela circuncisão levou alguns judeus circuncidados a confiar que aquela marca da sua fé, porque a circuncisão foi dada a Abraão como marca, como justificação da fé, que ele creu. Então, foi marcado como justo com a circuncisão. Então, mais tarde, alguns judaizantes tomaram isso como tipo de religião. Então, era como se os circuncidados, eles é que têm direito de herdar o reino. Então, o resto do mundo não vai entrar. Se quiser entrar, tem que receber a marca. Essa é a mesma coisa que o anticristo vai fazer. Tem que receber a marca para comprar, para vender, tem que receber a marca. Aqui também eles exigiam a marca, tem que se marcar pela circuncisão. Então diz Paulo claramente aqui, a sua interpretação, esta parte hermenêutica me agrada muito, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, com maiúsculo aqui, no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Portanto, estava a dizer Paulo que não nos gloriamos na circuncisão feita na carne, mas nos gloriamos em Cristo. E realmente o cristianismo, claro, é gloriar-se em Cristo e não na carne. Por favor, irmão. Gloriar-se em Cristo. Agora, número 4, ainda que também podia confiar na carne, Paulo tinha todos os direitos forenses para confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Portanto, Paulo é da tribo, deixa eu explicar aqui, foi circuncidado no 8º dia, como judeu. Paulo é da linhagem de Israel, claro, da tribo de Benjamim, conhecemos essa tribo, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, eu disse que era parte desses grupos. Paulo foi parte desse grupo, era parte dos fariseus. Os fariseus, por sua vez, eram da circuncisão também. Então, realmente, Paulo fazia parte desse grupo. Mas agora, perguntamos nós, como é que ele rejeita os seus grupos da espiritualidade, da fé ou da confraternização? Paulo, quando alguém aceita o verdadeiro Cristo, ele pode se desfazer dos grupos anteriores, porque realmente vai entendendo a vontade de Deus. Paulo, que supostamente já estava qualificado na sua religião, estas qualificações religiosas que Paulo está a falar aqui são bem claras aqui. Ele diz que, ainda que também podia confiar na carne, no versículo 4, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Qualificações de Paulo na carne: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu.
segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Paulo está a mostrar que, segundo a lei, não é obedecido pela carne, pela letra da lei, ele qualifica muito bem, está em cima, Paulo. Então, o que é que fez Paulo deixar essas qualificações para entrar nesta vida cristã? O que é que ele fez isso? É esta mudança que Cristo faz na vida das pessoas. O Senhor vai te encontrar a professar a sua religião, boa religião, organizada ou religião. Era tudo organizado, tudo tão bom espiritualmente. Às vezes as pessoas têm até filiações desejáveis, filiações de qualidade. Este era fariseu, hebreu dos hebreus, quer dizer, uma qualidade muito nobre em relação à letra da lei. Mas agora diz aqui Paulo no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Quando Cristo entrou na vida de Paulo, reputou nada, tudo aquilo que era nada. É esta conversão que nós falamos que o Saulo teve, que qualquer um pode receber esta conversão. Ele reputou quando encontrou Cristo. Então, o que tem Cristo que a religião de Paulo não tinha? A religião de Paulo não tinha a salvação eterna. A religião de Paulo não tinha o amor eterno, próximo a Deus. A religião de Paulo não tinha os milagres providenciados pelo poder de Deus. A religião de Paulo não tinha a mudança espiritual, o nascer de novo, como até o Nicodemo, no capítulo 3 de João, foi falado ali com Jesus, não tinha. Então, a religião de Paulo, com toda esta beleza, era assassina, ele matava homens. Ele, quando mataram Estevão, ele guardou as roupas dos assassinos, aqueles que apedrejaram Paulo. Então, as pessoas às vezes escondem na religião, mas a religião não tem a libertação, a salvação sotéria. Nós falamos da salvação em Cristo Jesus, que é diferente de qualquer tipo de mudança de vida. Nós estamos a falar aqui de um sistema religioso que vai mudar isto ou aquilo. Estamos a falar de salvação em Cristo Jesus. A mudança de dentro para fora. Esta mudança não tinha Paulo. Paulo andava de lugar em lugar com credenciais para paralisar aqueles que adoravam o verdadeiro Deus. Olha para isto, e achava que aquilo era religião, achava que aquilo era muito forte. Eu vou paralisar as pessoas, eles vão me conhecer. Eu sou Saulo, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então eu sou fariseu, hebreu dos hebreus, vão me conhecer. Era esta a posição de Paulo, nenhuma humildade, nenhuma simplicidade. Quando viu Cristo, quando encontrou Cristo, um homem humilde, simples, Cristo, nosso Rei, Salvador, então a caminho de Damasco, se você ler Atos 9, encontra a conversão deste homem. Então ele depara com Cristo, ele cai por terra, depois viu uma luz gloriosa, cai, fica cego, e aí caído, ele clamou pela primeira vez: quem é o Senhor? Não sabia que é o Senhor. Este homem fariseu, hebreu dos hebreus, não conhecia que é o Senhor. Nós às vezes estamos inchados nos nossos conhecimentos sem Deus. Nós estamos inchados. Eu sou de Deus, a minha igreja é fulano de tal, eu tenho a melhor igreja, a igreja conhecida mundialmente, mas nós não temos Deus. A conversão em Cristo é algo extraordinário. É algo extraordinário. É por isso que Nicodemo, quando foi conversar com Cristo de noite aquele dia, e Cristo diz que é necessário nascer de novo, então Nicodemo não entendeu isto, mas era mestre em Israel. Jesus chegou a dizer: você é mestre em Israel, não sabe o que é nascer de novo? É nascer do Espírito, de água e do Espírito. Então realmente aqui podemos claramente dizer que Paulo, com toda aquela religiosidade, não tinha nascido de novo. E ele disse aqui no 7, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Portanto, quando ele começou a encarar a verdade pregada por Cristo, entendeu que tudo aquilo que ele guardava como tesouro, como gozo, como algo que lhe colocava numa posição tão alta, não é? Dava-lhe personalidade. Alguém, uma figura pública, uma figura ousada, uma figura que está atrás da igreja verdadeira, em nome de estar a fazer o serviço de Deus, atrás
Temos hoje até homens e mulheres que estão atrás da igreja do Senhor, não é em nome de estar a fazer um trabalho para o Estado X, um bom trabalho. Diz aqui o versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Depois de descobrir a excelência de conhecer Cristo, ele considerou esterco tudo aquilo que era para ele um ganho maior. A conversão em Cristo tem estes detalhes. Você de repente tem que deixar tudo. Eu mesmo fui obrigado a deixar tudo. Eu deixei tudo para servir a Cristo. Depois de conhecer Cristo, ninguém consegue ficar com as suas fazendas do mundanismo depois de conhecer Cristo. Então, aquilo que era ganho para Paulo reputou perda quando comparou a Cristo. Ele colocou todas aquelas posturas dele, do farisaísmo, toda aquela posição nobre do farisaísmo, com essa experiência de conhecer Cristo, viu que na verdade aquilo não era nada. Conversão é isso. O que é nada para nós sem Cristo, quando chegamos a Cristo, descobrimos que não é nada. Então desfazemos esse tesouro todo e começamos a nos alimentar em Cristo Jesus. Número 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. E 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça da lei era todo aquele que dizia, todo aquele que fazer essas coisas, por elas viverá. Portanto, tu eras justo enquanto fazes a lei. Então, se tropeçar, perdeu-se a justiça. Agora, a justiça em Cristo é pela fé naquilo que Cristo fez na cruz por ti e por mim. Esta é a diferença. Sempre há uma confusão, há um choque maior aqui entre a lei e a graça. Enquanto que na lei você tem que fazer taxativamente aquilo que manda a lei, constantemente, mas mantém-se a consciência do pecado em si. A graça, então, cremos naquilo que uma pessoa só fez. Então, somos justificados todos nós. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Número 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo estava interessado em grandes ganhos quando viu Cristo. Há muita gente que segue Cristo porque quer cura, segue Cristo porque quer emprego, sei que não. Paulo estava interessado com coisas muito mais profundas, muito mais maduras do que emprego, do que cura. Não, é por isso que um dia até o próprio Paulo, orando para a cura dele, diz que a minha graça de basta, então o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então Paulo começou a se gloriar nas fraquezas. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo queria conhecer esta coisa profunda em Cristo, conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, o poder que operou na ressurreição de Cristo e a comunicação da sua das suas aflições. Tanto ele queria também, e foi comunicado as aflições de Paulo, de Cristo Paulo, sendo feito conforme a sua morte. Portanto, também ele foi decapitado por causa do evangelho de Paulo, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Portanto, esta grande ressurreição que nós falamos, futura, a primeira ressurreição, os crentes agora almejam, até canta, eu quero participar na primeira ressurreição. Ela tem um preço antes. O preço é procurar ser semelhante a Cristo nesta vida, procurar ser semelhante a Cristo. É uma luta. Paulo diz que estou lutando, ainda não alcancei, estou lutando para ser como Cristo. Então, esta é a condição, não é, importante para se chegar a este nível, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição
dos mortos, cumprindo pela fé as obras de Cristo, fazendo o que Cristo manda e ser fiel até o fim, dá-nos o direito à ressurreição dos mortos, mas a melhor ressurreição. A melhor ressurreição. Haverá ressurreição, uns para a vida, uns para a morte eterna. Esta é para a melhor ressurreição. Eu quero participar na melhor ressurreição. Se está aí sentado escutando, quer também renunciar à velha religião que frequentava para procurar seguir a Cristo. Aquele mancebo rico diz que guardei a lei, fiz isto e aquilo. E Jesus diz que então vai, vende o que tem, vem e segue-me. Esta nova religião, a religião que está para ti, esta nova religião consiste em seguir Cristo, fazer a sua vontade toda a vida até que a morte te tome a fazer a vontade de Deus. Esta é a diferença. A velha religião é uma religião automática. Dei o meu nome, vou à missa todos os dias e todos os domingos não falta a missa, dou as minhas esmolas, já está. Não. Vem e segue-me. Esta é a ordem de Cristo. Paulo largou tudo aquilo, começou a seguir o ensinamento de Cristo e sofreu também por causa de querer plantar esse ensinamento em várias nações. E ele foi um homem que foi usado por Deus dentre os gentios para pregar Cristo numa dimensão incomparável. Até os nossos dias não tivemos ninguém como Paulo. Então damos graças a Deus porque nós podemos mudar isso se queremos a primeira ressurreição. Eu quero orar com o irmão, orar para o irmão e também com o irmão, se quiser, escuta a oração ou acompanhe, eu vou orar em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor, eu oro agora para todos os que estão a escutar esta mensagem, que ainda estão amarrados na religiosidade. Sua religião é tudo que tem, afinal, tornou-se Deus. A sua religião tornou-se em Deus. Agora, Senhor, eu encontrei aqui que o próprio Paulo deixou tudo e reputou por perto de todas as coisas e tomou como esterco, comparando com a excelência de seguir e conhecer Cristo. Eu quero, Senhor, que se há um irmão que esteve a escutar esta ministração, está amarrado também no sistema religioso que leva a peito toda a vida e gaba-se nessa religiosidade, mas agora ouviu bem a palavra e quer ser como Paulo, converter-se a Cristo para seguir e servir a Cristo e ser servo de Cristo, porque é bom, Senhor, servirmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Assim seja, Senhor. Olha para esse irmão que está orando comigo, olha para esse irmão que está lamentando porque gastou tanto tempo e converta, Senhor. Abra as portas, guia este irmão para ir à igreja verdadeira, que pregue Cristo como Senhor e Salvador e se entregue nessa igreja e continua a aprender, seguir Cristo pela doutrina da igreja ensinada pelos homens de Deus verdadeiros que ensinam em toda parte do mundo. Dê-lhe graça a esse pastor, dê-lhe graça também a este irmão, dê-lhe graça, Senhor, a este homem que está querendo mudar de vida como Paulo. Então Paulo confessou seus pecados, largou o mundanismo, largou também mesmo a religião familiar. Ele diz que é da tribo de Benjamim, largou tudo isso para se converter a Cristo. Faça com que quem está me escutar, Senhor, ouça essa palavra e mude, converte-se a Cristo, que faz todas as coisas para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus. Eu oro agora e para toda a eternidade em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus. Amém.